Sem mais delongas, reverendo Rego Antunes já vai aí tomando aí a palavra, e o diácono João pediu só para o reverendo lembrar qual é a igreja que é quente e a que é fria. Qual é a quente? Qual é a quente e qual é a fria? Seu João, nós vamos saber agora a fria e a quente. Você não quer saber a morna não, né? Só a fria e a quente? Ah, certo. Pronto, ele vai responder em 1 minuto essa pergunta e aí já segue. Oi. Né? Sim. A igreja fria era a igreja de Colossos, porque a água de lá era fria e servia para aqueles soldados que vinham cansados, principalmente no contexto militar, e que vinham sedentos, bebiam água dali, e era uma água gelada. Então, ela trazia uma espécie de renovo para o corpo. E a cidade de Hierápolis tinha água quente, tinha águas termais, onde o pessoal gostava ali de se deitar para receber uma bela massagem, né, dessas águas mais quentes, aí, borbulhantes. Então, não tem a ver com a espiritualidade da igreja nesse aspecto, é mais com as águas. Uma tinha água gelada, outra tinha água quente. Quando essas águas se juntavam, elas amornavam, e quando você bebe água morna, você provoca, né? Você vomita. Então, a questão ali é não ser morno, no sentido de nem servir como uma água termal e nem servir como água gelada. Você nem é frio, não serve para matar a sede de ninguém, e você também não é quente, não serve como águas termais. Tá? Então, não tá falando sobre Jesus querer que algumas igrejas sejam frias. Tem uma outra interpretação que eu esqueci de dizer para os irmãos, mas ela não faz muito sentido, que é a interpretação de que os frios seriam aqueles que não conhecem o Evangelho. Então, João estaria dizendo assim: é preferível que vocês nunca tenham conhecido o Evangelho, esses seriam os frios. E os quentes, aqueles que conhecem o Evangelho. Mas não faz sentido o próprio Jesus não querer que o Evangelho dele seja conhecido. E também porque ele está escrevendo uma carta a uma igreja. Vamos retornar. Meu computador fez uma atualização aqui, gente. E ele já desligou, ligou. Eu me perdi de onde eu estava. Mas nós estamos entre os capítulos 4 a 7, não é isso? Ah, muito bem, o 5. O 5 é fantástico. Eu vou convidar algum irmão para ler o capítulo 5 inteiro. Eu vou deixar aí a critério do pastor, que ou ele ou algum irmão leia o capítulo 5. Graça e paz, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé,
um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os viventes e 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Amém. Para mim, esse é o capítulo mais empolgante do Apocalipse. Por isso nós vamos ter que ter cuidado, eu vou ter que ter cuidado, para não passar o resto do dia nele. Irmãos, nós estamos aqui, não olhem ainda para o slide. Dizem os estudiosos que nós estamos diante da cerimônia de coroação de Jesus. A maioria dos estudiosos ortodoxos do Apocalipse leem essa passagem como uma cerimônia onde um rei está sendo coroado, ele está sendo recebido, ele vai em direção ao trono. Isso acontece muito em filmes, a gente vê filmes e seriados de época, onde aquele que vai ser coroado, ele vai se aproximando do trono, as pessoas se levantam lá, ele se assenta e é coroado e recebe um cetro que ele põe nas mãos, etc. Então aqui nós temos essa mesma imagem, ou seja, é uma imagem muito antiga e ela significa, em primeiro lugar, essa entronização de Jesus governando todo o cosmos. Ele é o Senhor da história. A partir de agora, a partir do capítulo 5, é que as coisas começam a acontecer. É a partir do momento em que Jesus entra em cena, aqui na figura do Cordeiro, que o Apocalipse, digamos, o livro começa a ter movimentos movimentos que avançam, tá? Movimentos da narrativa que vão para frente e vão nos mostrar que, por conta desse Cordeiro, por causa do que ele fez, por quem ele é, todas as coisas que serão narradas já se tornaram na visão de Deus, mas na nossa se tornarão possíveis. Tá? Então, veja o que eu escrevi, depois nós vamos fazer algumas inserções no texto, aquilo que precisar de uma lupa, eu dou uma parada e a gente vê com mais vagar, com mais detalhes, tá bom? Então, o capítulo 5, louvor dado ao Cordeiro de Deus, mas poderia ser a entronização do Cordeiro, poderia ser a coroação do Cordeiro, e etc., que é a narração que vem logo após o capítulo 4, mas não uma nova história, pelo contrário,
é a continuação da mesma história. Então, o capítulo 5 narra fatos que estão acontecendo na mesmíssima sala do trono. Lembre-se que João está em espírito, ele está debaixo, sob a mão do Senhor, e tem sustada ali as suas... eu não gosto de chamar assustada, teria aumentado a sua percepção espiritual a um nível inimaginável. Então, ele está em êxtase. Então, o capítulo 5, ele narra fatos que estão acontecendo na mesma sala do trono. Nós estamos diante da continuação da cena, mas agora existe uma ampliação na cena. O Cordeiro é o centro das atenções, e o que ele faz afeta o mundo inteiro. O Cordeiro também é Deus, ele recebe o mesmo louvor que outrora recebeu aquele que estava assentado no trono. Então, esse é mais um daqueles textos em que não há necessidade de nós termos um texto na Bíblia dizendo Jesus igual a Deus. O texto, ele fala por si só. Quando nós prestamos atenção no texto, a conclusão que nós tiramos é que existe um governo que é um governo compartilhado. Nós também aprendemos isso na epístola aos Hebreus, principalmente nos 4 primeiros versículos, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E ele vai até o capítulo 4, até o versículo 4, dizendo: assentou-se à direita da majestade das alturas, ou seja, assentou-se à direita, sentar-se à direita, ambos têm governo compartilhado. Então, nós temos esta imagem aqui. Na mão direita do Senhor, e aí seria Deus o Pai, aquele que João não descreve, não é, irmãos? Nós vimos que João descreve por figuras, por cores, pedras preciosas, etc., mas ele jamais para e se foca para descrever nariz, olho, braços, pernas. Ele não faz isso como bom judeu. Então, na mão direita do Senhor está um rolo escrito de ambos os lados. Bruce, e aqui Bruce é F.F. Bruce, o professor F.F. Bruce o chama de rolo do destino. Algumas traduções trazem livro, um livro selado, mas provavelmente mais correto mesmo seria um rolo. Há uma diferença para quem trabalha com manuscritologia, com traduções, etc. Nós falamos de pergaminhos, nós falamos de rolos, falamos de códex. Aqui não parece um códex, que seriam várias páginas juntas, como se fosse um livro moderno, mas de fato um rolo, e ele está escrito por dentro e por fora, e ele está selado com 7 selos. De novo nós vemos a simbologia, tá, do número 7. Vamos para frente e essa simbologia vai ser explicada. Documentos jurídicos e testamentos tinham selos, entre 6 ou 7, mas eram raros os que recebiam escrituração por dentro e por fora. Kinner diz que o nome dado a esses documentos especiais era opistógrafo. Uma pergunta foi feita: quem é capaz de abrir o livro, né, e de desatar, ou quem é capaz de abrir este rolo e quebrar os selos? Lembrando que os selos geralmente eram feitos com uma espécie de cera. Então se colocava, como você faz com vela, né? Você coloca ali, a cera derrete e a vela fica de pé. O selo era feito de uma espécie de cera e, antes de endurecer, o rei vinha e usava um tipo de anel, de sinete, e ele colocava a sua marca, não é? O seu brasão ali, e colocando a sua marca, o seu brasão, quem olhasse para aquele
para aquele rolo com aquele selo, saberia quem era o dono e quem seria capaz de abrir, tinha endereço certo, para a pessoa certa, para ser aberto apenas por aquela pessoa e naquela hora determinada. Então, nós temos isso aqui. Esta é a visão. Por isso que eu escrevo o seguinte: apenas pessoas investidas de autoridade poderiam abrir livros selados, e este livro especificamente tem 7 selos, ou seja, ele está completamente selado. Não podia ser aberto por ninguém conhecido. O texto diz o seguinte, no versículo 2 em diante: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, era uma questão muito mais difícil que abrir. Não se podia olhar para o conteúdo. E não poder olhar para o conteúdo, isso nós encontramos no próximo slide. João acrescenta que ninguém podia sequer olhar para ele. Em resumo, temos 2 elementos. Veja, o elemento A: ninguém tem autoridade suficiente para abrir os selos. O anjo pergunta isso. E B: ninguém pode ler o conteúdo do livro. Olhar para ele é uma figura de linguagem que João utiliza para dizer que, ainda que estivesse aberto, ninguém tem autorização para ler o que está ali, tá bom? Então, olhar para ele, como eu coloco neste caso, significa ler o que há dentro dele. Clama-se por alguém que tenha infinita autoridade, já que o livro está 7 vezes lacrado, nós precisamos de alguém 7 vezes poderoso para quebrar os 7 selos. Então, esse anjo pergunta, ou seja, uma autoridade sétupla, eu coloco, e virtude, para dar continuidade à história do cosmos. Ou seja, sem a abertura deste rolo, sem a quebra destes selos, o que aconteceria? Veja, por que é que João tem essa reação? O versículo 3, ele nos diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A reação de João é chorar, é lamentar. Por que esse lamento? Porque não abrir este livro deve causar tristeza, ou causou tristeza no apóstolo, a ponto dele se pegar chorando. Não estou conseguindo passar. Para o próximo slide. 4. O livro representa uma promessa pactual, e aí nós adentramos a teologia do pacto. Deus, ele tem uma história com um povo, e esse povo é o povo do pacto. Sem a abertura desse livro, sem a abertura deste rolo, sem a quebra desses 7 selos, é como se o pacto estivesse travado e as promessas do pacto não pudessem ser realizadas. Então, nós precisávamos de um mediador que fosse o mediador do pacto, o perfeito mediador do pacto, para fazer com que o pacto que foi... E esse pacto não é um pacto entre Deus e os homens, não é isso, mas é um pacto da Santíssima Trindade, é um pacto que a gente chama em teologia sistemática, a gente estuda isso, e nós chamamos geralmente de pacto da redenção, né? Existe o pactum salutis, né? Seria o pacto da redenção, que é um pacto feito entre as 3 pessoas
da Santíssima Trindade. Como é que a gente sabe que esse pacto existe? Bem, diversos textos bíblicos nos falam e nos apontam para esse pacto, mas um texto muito famoso, que eu acredito que vocês conheçam, é João, Evangelho, você pode abrir lá, João, capítulo 17. Só um versículo mesmo, versículo 4. João, capítulo 17, verso 4. É a famosa oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz assim, segundo João, no versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer, ou que me confiaste para fazer. Aí uma pergunta que eu faço a vocês: quando foi que Deus deu a Jesus uma obra para que ele fizesse? A partir de quando? Quando Jesus completou 12? Aí ele ficou sabendo? Quando ele completou 16? Né? Quando ele atingiu a maioridade, tirou a carteira de motorista? Quando ele completou 21? Não. Jesus é Deus. Essa obra que o Pai lhe dá para realizar é fora do tempo, antes das coisas terem sido criadas. Então, há um pacto trinitariano e ele só pode ser levado a cabo pela segunda pessoa da Trindade. Então, nós temos este livro que só poderia ser aberto pelo nosso representante pactual. O caráter abrangente do livro inclui, primeiramente, o plano divino de redenção e juízo formulado ao longo do Antigo Testamento, que encerra ou guarda, esse encerra que guarda o desenvolvimento de toda a história sagrada. Por isso que eu digo, irmãos, que é a partir daqui que o texto ele começa a se movimentar, porque a partir da quebra dos selos, é a partir da leitura do que está dentro desse livro selado, que as coisas começam a acontecer, que a história da redenção ela começa a andar, e andar em direção a um telos, né? Ela é teleológica, ela não é uma história circular, fica dando voltas como na reencarnação, como as doutrinas de religiões reencarnacionistas, onde o mundo é explicado através de ciclos kármicos. Mas não, o mundo ele tem um início, no princípio criou Deus os céus e a terra, início do espaço-tempo, tá? Para aqueles que estudam física, gostam de física teórica, né? É o início do espaço-tempo. E a segunda vinda de Cristo é o fim do espaço-tempo, porque não haverá mais tempo. O tempo morre, porque aí nós vamos viver na eternidade, e eternidade é a ausência de tempo. Então o tempo nasceu junto com o espaço, e o tempo morre no final, quando Jesus retornar. Essa é a grande questão. Sem a abertura desse livro, e sem a quebra dos 7 selos, de novo, a história pactual e a história da redenção, a nossa salvação e as promessas que foram feitas por Deus desde o Antigo Testamento não andariam. Então vem o representante pactual, e o representante pactual faz com que a história ande para frente. Então, continuando, que encerra o desenvolvimento de toda a história sagrada, especialmente da cruz à nova criação. Porque especialmente a cruz até a nova criação? Porque a cruz é o que torna possível, ou seja, é a vitória de Jesus sozinho. Por isso o título do estudo é Eu Venci Sozinho.
É essa vitória solitária do Senhor Jesus Cristo que torna possível tudo que acontece, tá, no livro e, consequentemente, no universo. Trata-se de um plano predestinado, que é de natureza escatológica, uma vez que o conteúdo do livro é revelado nos capítulos de 6 a 22. Então, qual o conteúdo, o que está escrito nesse livro? Tudo que acontece entre os capítulos 6 e 22 é conteúdo do livro. Tá? A soberania de Cristo sobre a história, o reinado de Cristo e dos santos, a proteção de Cristo ao seu povo que passa por tribulação, tudo isso faz parte do conteúdo desse livro. Novamente, sem a abertura desse livro, história da redenção travada. Quem tem autoridade para abrir o livro e olhar para ele? Apenas Jesus Cristo. Vejamos aí, por favor, a partir do versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Mas não era um leão? Que João acabou de dizer, né? Então ele olha e vê no meio do trono, e é interessante porque parece que há 2 pessoas sentadas ao mesmo tempo no trono, que é o ancião de dias que ele não descreve, e agora ele olha e vê outra figura no trono, que é um leão, mas quando ele olha, é um cordeiro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Essa frase é deveras importante. Como tendo sido morto. O que é que significa isso? Provavelmente significa que ele viu a imagem de um cordeiro ainda com chagas. Tá? Um cordeiro ainda como se estivesse, como se esse cordeiro tivesse sido imolado. Então imagine que João está vendo um cordeiro ainda com manchas de sangue. Ele olha, mas ele não está morto, ele está vivo, mas ele está completamente cheio de chagas, como tendo sido morto. Algo crudelíssimo aconteceu a ele. Dá para você notar que ele passou por algo de uma crueldade extrema, mas ele está ali, vivo. Cordeiro. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essas características são fantásticas, são características do Senhor Jesus Cristo, e eu acredito que aqui você já consegue entender a numeração dos 7, né? Quando se diz que o Senhor, aqui, esse cordeiro, tinha 7 chifres, significa chifre, eu preciso falar sobre chifre, tá, gente? Mas chifre na literatura do Antigo Testamento e ali no que a gente chama de Ancient Near East, né? O Antigo Oriente Próximo. A literatura daquelas bandas, daquela região dali, elas tratavam chifre como sinônimo de força e poder. Eu sei que hoje não é assim, né, no nosso caso, na nossa cultura, mas lá era. Então lá, existem muitos salmos, inclusive, onde os salmistas dizem: o Senhor levantou o meu chifre, mas não está traduzido assim na sua Bíblia. Você nunca leu um texto como esse, apesar de estar assim no original. Tá? O Senhor levantou o meu poder. Tá? Mas ali está a palavra carnei. É de onde vem carneiro mesmo, viu? Mas
é a palavra hebraica karnei. Levantou o chifre, ou seja, o meu poder. Quando nós vemos um cordeiro com 7 chifres, significa que esse cordeiro é todo poderoso. Ele é Deus também. É isso que João está dizendo para nós. Ele tinha 7 chifres e ele tinha 7 olhos. Lembrem-se que João está tendo uma visão. Senão você vai dizer, meu Deus, como Jesus é feio, né? Horrível. Lembre-se que isso aqui é literatura apocalíptica. E João já nos disse previamente no capítulo 4 que ele está em espírito. Então, ele está falando sobre realidades espirituais. São realidades espirituais, mas em termos simbólicos. Ele usa símbolos para falar de coisas verdadeiras, mas usa símbolos. Então, esse leão cordeiro, esse cordeiro-leão, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, e ele tem esses 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele é pleno do Espírito Santo. Sabe quem é que diz que Jesus é pleno do Espírito Santo antes de João? Lucas. Existe um estudioso judeu, mas convertido ao cristianismo, chamado Daryl Bock. Daryl Bock já veio para o Brasil algumas vezes, acho que inclusive a Fortaleza dá aula no seminário lá, acredito que o nome do seminário seja Sibima, se eu não me engano. Faz parte da Igreja Batista e também no Charles Spurgeon, acredito. O Daryl Bock, ele tem uma frase nos escritos dele, ele é um estudioso dos escritos lucanos. Então, a área específica dos estudos dele é Lucas Atos, né? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas também. Então, ele estuda isso. Ele diz, as pessoas dizem que o versículo mais importante da Bíblia é João 3,16. Mas, na verdade, é Lucas 3,16. Eu sei que você sabe o que é que tem em João 3,16. Mas eu quero saber se você sabe o que é que tem em Lucas 3,16. Alguém cita Lucas 3,16? Vamos lá para Lucas 3,16. Lucas 3,16 são palavras de João Batista, segundo Lucas. E essa também é uma teologia escatológica aqui. Então, nós temos escatologia no livro de Lucas também, e que nós vamos arremessá-la lá para o Apocalipse. Veja, Lucas 3,16. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Grosso modo, João está dizendo assim, gente, a gente dá o que a gente tem. Eu tenho água, então eu batizo com água. Tem alguém que possui o Espírito Santo plenamente. Aí esse dá o Espírito Santo. Tá? Então é uma frase de João que deve ser interpretada dessa forma. João está dizendo, olha, eu só tenho isso para dar a vocês. Mas vem outro, e nos evangelhos sinópticos, que ele diz, vem outro que já existia antes de mim, vem outro mais poderoso do que eu. Esse, ele tem o Espírito Santo. No evangelho de João, inclusive, no batismo de Jesus, João Batista disse que Deus lhe revelou que o Cristo seria aquele sobre quem o Espírito Santo pousaria. E aí não é no sentido de ser um
Mashiach, um ungido, como no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era sim dado, mas era dado sob medida. Então, viria um Mashiach, viria um ungido, que teria o Espírito Santo sem medida. Aí agora sim a gente pode voltar para Apocalipse e entender por que é que esse cordeiro, tá, ele tem o Espírito Santo 7 vezes. Quando eu estou na igreja ensinando nos cultos de doutrina ou escola dominical, geralmente eu chamo essas abordagens bíblico-teológicas de bordados teológicos. Você pega um texto aqui, um texto lá, esses textos, às vezes, em nossa mente, eles não têm nada um a ver com o outro. Mas é como, de fato, uma mulher que borda. Eu não entendo de bordado, e eu nem entendo o que é que uma mulher faz quando ela está bordando. Eu não sei, eu não consigo entender os pontos, né, que chamam. Como é que, no final, aparece uma figura ali, uma imagem. Mas se você para observar, se você for como eu não entendo nada do que está acontecendo ali. A mulher sabe o que está fazendo, e no final ela vira para você e, sei lá, tem uma árvore, um urso, tem uma cidade, tem uma igreja. O que ela quis bordar está ali. Ela pegou vários tipos de pontos, linhas de cores diversas e por aí vai. Sem esse bordado teológico, nós não conseguimos muitas vezes ligar os textos uns aos outros. Aí, quando nós somos apresentados a textos assim, um texto que está lá em Lucas 3,16, que tem a ver com Apocalipse, capítulo 5, aí você, agora eu estou entendendo. Agora você começou a entender o ponto, né? Você começou a entender o bordado. Mas eu só faço bordados teológicos, viu, gente? Os outros, para mim, são uma incógnita ainda. Um dos anciãos consolou João, foi o que nós vimos. Vamos voltar. Um dos anciãos consolou João e disse haver um capaz de fazer o plano divino tornar-se realidade em todos os pontos. Ele é descrito como leão da tribo de Judá. E essa é uma referência a Gênesis 49, 9 e 10. E eu vou precisar que você abra lá. Eu disse que esse texto assim, para mim, ele é o texto do Apocalipse. E eu quero que você entenda, compreenda esse texto. Compreendendo o capítulo 5, se você sair daqui compreendendo o capítulo 5, eu já ficarei feliz. Nós já podemos encerrar até por aqui hoje, depois do capítulo 5. Não, né? Entendendo o capítulo 5, a gente já entende tudo. Gênesis, capítulo 49. Lá no final, quando Jacó está abençoando seus filhos, ele diz algo belíssimo aqui, 49, 9 e 10. Ele vai abençoando filho por filho, são bênçãos também sobre as tribos que viriam futuramente. 8, 9 e 10. É melhor para nós entendermos o contexto todo. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. De presa subsiste, filho meu. Da presa subsiste, filho meu.
Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Meu Deus, como é que pode? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Apocalipse capítulo 5. Siló também pode ser uma tradução para a quem de direito. Ou seja, seria mais ou menos assim: até que venha a quem de direito. Ainda não tinha chegado, na verdade demoraria a chegar, mas chegaria a quem de direito. Até que chegou a quem de direito. Quando se diz leãozinho, não é no sentido de um leão jovem, não é isso. Mas é um leão com plena força. Não é um leão velho. Tá? Não é um leão velho, mas é um leão em sua força plena. Tanto que é comparado também a uma leoa, né? A leoa está ali dormindo, acorda para você ver. Né? Você só acorda uma vez. Assim, ela acorda e você dorme. Para sempre. É mais ou menos isso. Ela acordou e você dorme. Muito bem, continuando. Eu vou continuar no slide. O Messias, então, é retratado como forte, poderoso como um leão. Ele também é a raiz de Davi. E aí eu preciso que você vá para Isaías 11. Isaías capítulo 11. Vou esperar todos chegarem lá. Todos? Eu só vou ler até o versículo 5, tá bom? É suficiente. Isaías 11, do 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa aqui é a citação de João Batista lá. O espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, ou seja, o seu prazer é o temor do Senhor. Lembra da frase do Senhor Jesus? Se ele, a comida e a bebida dele, não é? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É daqui. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O apóstolo Paulo pega essa frase e joga lá em Tessalonicenses, como bom rabino que ele era, e diz: com o sopro da sua boca ele destruirá o maligno. É daqui que ele retira também. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo, aí, até os 5 tá bom. Você entende quem é a raiz de Davi? Ele, ao mesmo tempo em que é filho de Davi, ele também é senhor de Davi, porque ele já existia antes de Davi. E essa é uma pergunta que o Senhor Jesus faz na quarta-feira. Ele fez essa pergunta anteontem,
Ele fez essa pergunta anteontem, há mais ou menos 2022 anos, no templo. Porque nós estamos na Semana Santa, então nós estamos exatamente no período em que Jesus fez essa pergunta aos fariseus, aqueles que estavam no templo. Ele pergunta: como dizem vocês que o Cristo, o Messias, é filho de Davi, se está escrito no Salmo? E aí ele cita o Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E nada puderam lhe responder, e Jesus abandonou o templo e saiu. Vamos continuar. Também a raiz de Davi, uma citação de Isaías 11:1, significando que o reino pertence a ele, mesmo antes de Davi existir. O Messias é tanto filho de Davi, numa perspectiva humana, como senhor de Davi, pois Davi o chamou Senhor, e aí está o Salmo 110, 1, e também Mateus 22, do 41 ao 46, que foi essa segunda passagem que eu citei. Após essas duas características, disse que ele venceu, e por conta desta vitória, tem o direito de abrir o livro. Aquele que venceu sozinho, ganhou o direito de levar a cabo todo o plano de Deus para toda a criação. Não esquece de voltar, como eu esqueci, de voltar para Apocalipse. Ainda mais. A partir do versículo 7 diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoavam novo canto. Foi uma festa no céu. Aqui é uma cerimônia. Todo mundo que estava lá, aqueles que estavam mais próximos do trono, aqueles que estavam mais distantes do trono, todo o mundo começou a cantar: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, dizendo o seguinte, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, governo compartilhado aqui, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E o Senhor foi coroado. Essa é a visão de João. Você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia, esse texto merece isso mesmo. É empolgante o que está acontecendo aqui. Agora nós entendemos que o Cordeiro foi capaz de abrir o livro, porque sofreu o juízo final como vítima sacrificial inocente em nome do seu povo. E o Cordeiro está onde ninguém mais pode estar, de pé, no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Eu coloquei o movimento contrário agora, porque qual é o movimento do capítulo 4? Do capítulo 4 vem os anciãos, os seres viventes e depois o trono. Agora o trono é colocado, aí vem os seres viventes, os 24 anciãos, para ressaltar quem está no meio do trono. A cena é construída com o intuito de mostrar que Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, está no centro da criação,
seja, se existem círculos criacionais, eles são concêntricos, seres celestiais, os 24 anciãos, a igreja, tudo que se encontra voando nos céus, tudo que se encontra na terra, tudo que se encontra nas águas, mas o Cordeiro está no meio, no centro de tudo que existe. É Deus. Tudo foi feito por meio dele, para ele, Colossenses 1,16. Esta cena, de acordo com alguns estudiosos, como eu já disse várias vezes, pode ser chamada de entronização. Ainda, o ponto 7, aqui, na primeira parte dos cânticos, disse que foi morto pelos pecados dos homens. Então, aqui está contido tudo que faz referência à obra de Jesus. Quando diz foi morto, você deve se lembrar de tudo o que levou Jesus à cruz até a crucificação. O justo morre pelos injustos, o que é puro morre pelos impuros. O modo brutal como ele foi morto se inclui aqui. Esta parte do plano eterno de Deus contemplava a morte sacrificial. Ora, o plano é, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Faz parte do plano da Santíssima Trindade. A outra parte do cântico que nós vemos aqui, na segunda parte, sabemos que ele comprou um povo para Deus. Com sua morte, Jesus não deixou escancaradas as portas da salvação, como algumas pessoas dizem, mas o texto é claro, Jesus comprou um povo, e ele deu esse povo ao seu Pai. Esse povo pertence a ele, é a igreja, é a noiva dele. Nós vamos ver isso lá no final de Apocalipse. Este povo é contado, é um povo selado na testa pelo próprio Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. E já estão diante do Cordeiro com vestes brancas. Nós vamos ver isso no capítulo 7. Ainda sobre o cântico. Na terceira parte é dito que ele consagrou este mesmo povo para Deus. Estes pelos quais Jesus morreu foram comprados a preço de sangue e após sua compra foram consagrados a Deus para servirem-no eternamente com alegria, gozo e glória. Jesus não salvou ninguém para que depois esses salvos escolhessem o caminho a seguir. Essa é uma visão tacanha e errada. Muitas vezes é a visão de muitos arminianos de dizer, não, Jesus, ele me libertou dos pecados e eu agora escolho para onde ir. Não é isso que acontece. O texto é claro, ele liberta para que você seja consagrado a Deus. Ele liberta o seu povo para que o seu povo seja um reino de sacerdotes. E não para que depois de libertos você diga, e agora? Para onde eu vou? Acho que eu vou voltar de novo para o estado em que eu estava. Não é assim que acontece. Eles pertencem a Deus, foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. De novo, Colossenses capítulo 1, 13 e 14. No versículo 11, veja o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Interessante que parece que nessa segunda vez que João olha para esses que nós considerávamos poucos. Por que poucos? Porque João olha pela primeira vez e ele vê 4 seres viventes e ele vê 24 anciãos. Tá? Então, nós temos 28 pessoas ali. E o Cordeiro e o que se assenta no trono. Mas agora ele olha de novo e ele vê milhões. Tá? Milhares e milhares. Miríades e miríades. Então, nós estamos aqui diante da igreja já glorificada, louvando ao Senhor pela salvação
que Ele, pela graça, nos concedeu. No versículo 11, João olha e ouve o resultado que causa o reconhecimento da dignidade do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. São vozes como de muitos milhões de pessoas. Todas essas vozes cantavam um só hino, que também é um cântico de completa dignidade, porque existem no cântico 7 atributos. Se você contar as palavras que são ditas, né, são cantadas, são 7. Então ele fez isso, obviamente, de caso pensado. Novamente, o número 7 são poder, riqueza. Do que é que o Cordeiro é digno, não é? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. E que fique claro a todos nós, e aí eu coloquei como diz meu sogro, que o Cordeiro não está recebendo esses atributos como se ele não os tivesse. Isso aí não é a igreja que está dando alguma coisa a Jesus. E que se não fosse a igreja, Jesus não os teria. O que a igreja está fazendo é reconhecendo atributos. E não outorgando atributos. Vamos para o capítulo 6. Abra sua Bíblia, capítulo 6. Capítulo 6 não é um capítulo grande. Agora o Cordeiro ele começa a romper os lacres. Ele começa a romper os selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. Vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu, como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas
foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode permanecer de pé diante dele? Nós temos aqui a abertura dos selos, quando a história da redenção já está no seu clímax. Lembrando aos irmãos que eu disse que o Apocalipse ele é um livro para ser lido não de forma linear, mas lembrando que João ele sempre vai começar a história da salvação e ele vai terminar. Ele vai terminar no capítulo 7 e depois ele vai reiniciar no capítulo 8. Então nós já temos aqui nesses selos muito do que vem acontecendo, do que está acontecendo hoje e do que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. Algumas épocas foram mais tranquilas, outras menos, mas haverá uma época em que fatos terríveis vão se suceder e sinais terríveis vão acontecer nos céus e na terra. E à frente no Apocalipse se dirá que os homens pedirão a morte para si. Eles não vão se arrepender, não é arrependimento, mas é ódio a Deus, ódio ao Cordeiro. Então, acompanhe o capítulo 6, abertura dos 6 primeiros selos, o terrível julgamento. Os capítulos 5 e 6 formam uma unidade, então nós já temos o capítulo 4, entra pelo capítulo 5 e entra pelo capítulo 6, porque é um resumo de toda a história da redenção. E eu gostaria que você os visse assim, para não desunir o que Deus uniu, tá? Assim como um casamento. Observe que o Cordeiro aparece no capítulo 5 e é, de verdade, o único capaz de tomar, abrir e ler o livro, quebrar os selos e fazer cumprir-se a vontade de Deus. Agora, no capítulo 6, há o início imediato do julgamento com a quebra dos selos. Eu cito Osborne. Osborne afirma que os selos se dividem em duas partes. Os 4 primeiros selos são os juízos sobre a terra. E os 3 selos finais são juízos cósmicos. Então você vai perceber isso mesmo. Com uma leitura mais atenta, você vai perceber que os primeiros selos, eles vão afetar a terra. Depois, quando os outros selos vão sendo abertos, começa a afetar o cosmos. E o Sol, acontece isso com o Sol, e acontece isso com a Lua. Então, os poderes celestes, como o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, que antes da sua segunda vinda, os poderes celestes seriam abalados. Tá? À frente. O senso comum, que crê que Deus não pune ninguém, mas sim Satanás, ou mesmo, que infelicidade dizer isso, o erro está no mundo cristão protestante ou católico, que, por incrível que pareça, crê na mesma asneira do senso comum. Existem pessoas que se dizem cristãs e dizem, não, Deus não pune ninguém, quem pune é o diabo. Não, Deus não vai tratar ninguém assim, quem faz isso é Satanás. Uma ênfase nova e importante distingue a visão de João das previsões semelhantes dos profetas e de outros autores apocalípticos aí. Estes sempre veem a invasão, ou seja, o castigo, como um ataque de exércitos pagãos contra o povo de Deus, enquanto que João vê nela um julgamento divino da civilização corrupta. Deixa-me explicar melhor isso.
Outras religiões que também possuem textos apocalípticos ou possuem os seus profetas, é como se a justiça, eu não vou chamar justiça, castigo é melhor. É como se o castigo sobre o qual eles creem não viesse da divindade deles, porque a divindade deles é só boa. Então, não vem castigo dessas divindades. Enquanto que o Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, vê que é Deus quem envia essas coisas. Não é um poder outro, algo que não esteja debaixo da soberania de Deus. Alguma coisa escapou e está fazendo mal ao planeta Terra. Aconteceu algum descuido ali e um dos 7 olhos de Deus cegou e o mundo está se acabando. Não é isso que está acontecendo. É Deus quem está fazendo que essas coisas aconteçam. O castigo para a corrupção do mundo, tá, vem do Senhor e não de um poder paralelo. Para uma boa interpretação dessa passagem, o leitor deve ter em mente algumas informações norteadoras. A mais importante é a de que os castigos contidos neste livro inspirado vêm de Deus, a Trindade, não de Satanás. Outras informações importantes para uma boa hermenêutica seguem abaixo, conforme explicarei. Então veja qual a próxima informação que eu considero muito importante. A primeira informação é que um texto do Antigo Testamento, um texto que é do Antigo Testamento, ele está sempre em uso aqui. É a profecia de Zacarias 6, de 1 a 8, e Ezequiel 14, do 12 ao 21. Vamos lá para Zacarias para a gente entender mais esta. Ou a gente vai para Daniel primeiro? Não, vamos para Zacarias primeiro, né? Zacarias capítulo 6, versículos de 1 a 8. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, no quarto baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os brancos após eles, os dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Ezequiel 14. Ezequiel 14, a partir do versículo 12. Ezequiel 14, a partir do versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais.
Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Nós temos aqui uma profecia. Deus já havia tirado o povo via muito sofrimento por conta de Nabucodonosor, levado o povo para a terra da Babilônia. E ele está dizendo que ele fez isso, é um castigo dele. João tem uma visão elevada à enésima potência aqui, porque esse castigo havia sido só para o povo de Israel. Na verdade, para a tribo de Judá, que no ano de 586 a.C., tinha sido levada para o cativeiro da Babilônia. O que João está vendo agora é esse texto, agora, como eu disse, elevado à enésima potência para o planeta todo, e não somente para Israel. Por isso que essa informação aqui, essa e a de Zacarias, são muito importantes, porque esses textos, eles são ampliados agora. O castigo vem sobre toda a humanidade, né? O castigo vem sobre todos os que não honram a Deus e ao Cordeiro. 5. A terceira informação, que é de cunho hermenêutico, e de como eu entendo o livro, a saber que essa seção incorpora o período entre a ascensão de Cristo e o seu regresso, durante o qual o Evangelho avança até os confins da terra. Sim, é isso mesmo. Tudo que aqui está descrito, e tudo que está descrito em Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 7, é o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Significa, o que não significa que não haja progressiva piora, né, até a parúzia ou parousia lá em grego. Não é que não haja uma piora até nós chegarmos à segunda vinda de Jesus. Por isso a visão é idealística, ou seja, tudo que João vê é realidade, mas ele nos mostra através de símbolos, mas também é futurista, porque existem aspectos que nós ainda não estamos passando, mas pelos quais nós passaremos, e os cristãos que irão passar de gerações subsequentes, tá? Quem sabe
meus netos ou bisnetos, até a segunda vinda de Jesus, vai piorar muito a situação para os cristãos, até se tornar uma situação insustentável, não é? Até se tornar uma situação insustentável para todos os cristãos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu continuo dizendo o seguinte: sim, é isso mesmo, tudo o que aqui está descrito já está acontecendo, o que não significa que não haja progressiva piora até a parúzia. Esse estudioso, né, chamado Steinman, foi quem disse que cada série, ou seja, quais são as séries? Os selos, as trombetas, as taças, nós conseguimos ver uma intensificação dos juízos. Então, João, eu já disse isso várias vezes, ele vai recontar essa mesma história com palavras diferentes, mas sempre que ele reconta isso, ele acrescenta detalhes ainda piores. Então, como é que nós devemos ler isso? Que o fim dos tempos e a ira de Deus, conforme é descrita pelo apóstolo João, é muito pior do que aquilo que a gente pensa. Ele sempre vai acrescentando elementos que deixam esse castigo ainda mais duro. A quarta informação é que os selos são juízos preliminares. Por quê? Porque o livro que o cordeiro está na mão, e é isso que eu coloco aí, ó, pois esse livro é o rolo, o livro ainda está sendo aberto, ele não foi plenamente aberto. Então, a cada quebra de selo, não são 7 selos, cada quebra de selo, acontece algo terrível. O livro não foi completamente aberto ainda. A história ainda não foi completamente acabada, resolvida, terminada. Aqui é onde nós vamos começar algumas discussões. Vem. Lembre-se que após cada quebra de selo, um anjo diz: vem. E aí aparece alguma coisa terrível acontece. Tá? Eu vou tentar juntar essas informações, porque nós temos aqui até me ajuda, reverendo, até 15 até 15h30, né? E já quase deu. Muito bem, então deixa eu juntar essas informações aqui, para que a gente, na volta, vá para o capítulo 7. Pois junte, né? Pode juntar. Veja, irmãos, cada selo que é aberto, vem uma praga, que é representado por um cavaleiro andando a cavalo. E aqui nós temos um impasse logo no primeiro cavaleiro, primeiro cavalo. Por quê? Porque ele é branco e tem uma coroa. Tá? Então, por ele ser branco e ter uma coroa, muitos estudiosos dizem: é Jesus. Tá aí. Abriu-se o primeiro selo, olhe para a sua Bíblia no capítulo 6. Quando ele abriu o primeiro selo, um dos seres viventes diz: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Vamos sustar, vamos deixar esse primeiro cavalo aqui, cavaleiro, em stand-by, e vamos para os próximos. E depois nós vamos voltar para esse primeiro cavaleiro, para nós podermos entender que existem grandes probabilidades desse cavaleiro aqui não ser Jesus, mas ele ser a guerra. Ou seja, um cavaleiro chamado Guerra. Seria o seu apelido. Outro é chamado Peste. Outro é chamado Morte.
Vamos para o próximo. Vamos deixar esse em stand-by para que a gente possa entender melhor depois. O segundo selo foi aberto e saiu outro cavaleiro, com outro cavalo. Esse era vermelho. Só que a palavra vermelho aqui não é só vermelho, tá? Deixe-me ir para o slide 7. Em seguida, o cordeiro abre o segundo selo e outro ser vivente convoca o segundo personagem em seu cavalo. Este cavalo era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. A ideia é a de guerra sangrenta. O vermelho aqui não é só a cor vermelha, é o vermelho sangue. Essa é a cor que está aqui. O vermelho que sai quando sangue é derramado. Então, ele é desta cor, ele representa isso, ele recebe uma espada e ele causa morticínio, ele faz com que os homens se matem. Tá? Isso aqui é uma grande guerra, é um contexto belicoso. Vamos para frente. O próximo. O terceiro, que está a partir do versículo 5, aí na Escritura Sagrada, viu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então viu um cavalo preto, seu cavaleiro com a balança na mão. Essa é a caristia. Tá, irmãos? Essa é a caristia. Pense no preço do combustível. Tá? Pensou no preço da gasolina? Deu uma tristeza? Esse é o cavaleiro, é o cavalo, tá? Que é responsável pela fome em todos os seus âmbitos e faz com que seres humanos morram. Veja que o contexto é o contexto de guerra, um contexto beligerante. Aqui nós vemos um cavalo após o outro, mas nós devemos enxergar essa cena como uma cena completa, uma cena como um todo. Nós temos um cavalo branco, que nós vamos voltar para ele, apesar de ser o primeiro, eu quero tratá-lo por último. Nós temos o cavalo vermelho, onde já tem sangue derramado, e nós temos um cavalo preto, com um cavaleiro preto também com a balança, no qual a fome, né, já está, ou com a qual, nessa balança, ela representa a fome, a caristia. Veja que eu escrevi, o terceiro selo é quebrado, e outro ser convoca mais um cavaleiro com o seu cavalo. Este é preto, seu cavaleiro tinha na mão a balança. Esta figura representa a caristia e a fome que há dentro do contexto de castigo, conquista, guerra, né, guerra sangrenta, fome. O que se diz depois é uma fala sobre o preço dos alimentos, trigo, cevada, azeite, vinho. E sabe-se que medir alimento com peso em balança é indício de escassez. Era isso que acontecia no mundo antigo. O preço de grande inflação, que leva muitos à inanição. Contudo, ainda são preservados alguns gêneros alimentícios, como o azeite e o vinho. Quarto selo é quebrado. Uau, esse aí ficou muito pequeno para vocês, a letra, eu acho. Assim, para mim, que sou meio cego. Tá? O quarto selo é quebrado entre os versículos 7 a 9. Quando o cordeiro abre o quarto selo e o anjo diz, vem, ele viu um cavalo amarelo. Irmãos, não tem como traduzir de outra cor. Talvez uma tradução mais literal fosse assim, amarelo esverdeado. É a cor do defunto.
Essa é a cor de um defunto. O que ele quer transmitir é a cor de alguém que está morto já há alguns dias. É aquela palidez que, quando você deixa muito tempo, a carne já vai ficando verde. Veja, de novo, é um todo que você deve ver. Eu sei que está vindo um cavalo depois do outro, mas isso não significa que vai acontecer algo, um fato depois do outro, mas tudo ao mesmo tempo. Quando nós temos uma guerra, nós temos mortandade, nós temos preços altos de gêneros alimentícios, porque agora nós vamos produzir armamentos. Então, ao invés de nós colocarmos dinheiro em indústrias para produzir mais coisas para consumo da população, nós vamos produzir armas. Isso gera fome, isso gera morte, é tudo dentro de um pacote só. Tá? Então, João, ele só não diz assim, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, viu? Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Mas o quarto selo é quebrado pelo cordeiro, e outro ser vivente diz: vem. Veio então um cavaleiro num cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, ou Inferno, seguia de perto. Era o coveiro, tá? Esse é o coveiro da morte. Ele, enquanto o cavalo passa e as pessoas vão morrendo, o inferno vai recolhendo essas pessoas. E aqui não é Hades no sentido mundo dos mortos, não. Aqui é Hades no sentido inferno mesmo. Tá? É inferno no sentido, os ímpios estão recebendo o castigo do cordeiro, eles estão recebendo esse castigo e o inferno os tomando para si. Tá? Então, se você quiser colocar aí, esse é o coveiro da morte, é o coveiro mesmo. Esta é a morte decorrente dos castigos anteriores: conquista, guerra, fome. A tradução para a cor deste cavalo é amarela esverdeada ou pálida. Tá? Esse é o nome que está lá no original, mas traduz por amarelo. Eu sei que é difícil traduzir essa palavra. Este é o castigo do Senhor sobre o mundo. Apocalipse 1:18. A morte, a sepultura. A imagem é a do Hades, recolhendo os mortos após a passagem da morte, como um coveiro. O poder da morte é concedido por Deus para que 1/4 da terra seja morto de vários modos. E aí nós temos espada, fome, pragas, animais selvagens. O quarto cavaleiro demonstra que as aflições anteriores têm o potencial de levar à morte. Nem todos morrerão, até porque no final do capítulo 6, vocês já viram que nós lemos ímpios pedindo a morte, pedindo que pedras caiam sobre ele. Então, nem todos morrem nessa visão de João, mas a maioria sim. Então, não apenas os ímpios que morrem, aqui cristãos também morrem, contudo as mortes têm sentidos diferentes. Para o ímpio é um castigo que vai levá-los para o inferno. Para o cristão, uma provação que purifica a sua fé. Para os ímpios, castigo que leva ao inferno. Vejamos aqui o quinto selo. O quinto selo já começa com os juízos cósmicos. A partir do quinto selo, olhe para a Bíblia de novo, versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Então, aqui nós já vemos algo que está relacionado ao mundo espiritual. As almas dessas pessoas estão debaixo do altar, no céu, pedindo para que Deus intervenha, pedindo para que Deus acabe logo com a história, né? Pedindo: Deus, intervém e vinga as nossas mortes. Mas o Senhor diz para que eles tenham calma. Tenham calma, porque muitos ainda vão morrer. Ainda outros vão se juntar a vocês.
Então eu coloco o seguinte: ao ser aberto o quinto selo, viu-se debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Almas deve ser lido por vidas, ou até mesmo sangue, tá? E não espíritos. E de novo, João estava tendo uma visão. Eu repito isso para você não achar que agora, lá no céu, Deus está sentado num trono, tem uma mesa bem grande, assim, parecido com a mesa da ceia, na frente dele, e ele está olhando e tem um monte de alminha, assim, de Gasparzinho, gritando na frente dele, assim, para que ele faça alguma coisa, tá? Não é isso, é uma vingança pelo sangue derramado dos cristãos, que foram, estão sendo e ainda serão perseguidos até a segunda vinda de Cristo. João não vê espíritos desencarnados berrando, mas tem a visão das pessoas que foram mortas em nome ou por sua fé em Jesus Cristo, por seu amor ao Evangelho de Jesus, e testemunharam, ou seja, não negaram sua fé. Essas pessoas perseveraram até a morte. Elas são mártires, que é de onde vem a palavra testemunho, né? Elas foram martirizadas por conta da fé em Jesus Cristo. Bem, antes de nós irmos para o 11 aqui, vamos pegar toda essa cena de guerra, toda essa cena de catástrofe, e vamos voltar para o cavaleiro branco, e nós terminaremos essa primeira parte com esse cavaleiro branco. Quem é este cavaleiro branco? Seria Jesus? Bem, João está tendo uma visão. Tendo uma visão, ele vê Jesus, o Cordeiro, abrindo o selo. E aí o próprio Jesus sai e monta num cavalo e vai até o campo de batalha, vencendo para vencer, num cavalo branco, com uma coroa e com arco e flecha. Eu não considero essa visão a melhor possível. Tá? Quem é adepto dessa visão? Por exemplo, William Hendrickson, que é conhecido talvez mais nos arraiais presbiterianos, mas eu não acredito que só nos presbiterianos, mas pelos livros dele, aquela coleção vermelha, né, grande da cultura cristã. Quase todo mundo que estuda a Bíblia tem um livro ou dois, ou coleção. Quando se depara com o Apocalipse, que foi escrito por Kistemaker, né, pelo Simon Kistemaker, que foi aluno do Hendrickson. Hendrickson mesmo morreu antes de completar o livro do Apocalipse. Ele estava dando aula ainda sobre o Apocalipse quando ele veio a falecer, estava escrevendo o seu comentário, tanto que pela cultura cristã saiu um livro chamado Mais que Vencedores. Eu não sei se vocês já viram. Esse livro é um livro bastante conhecido, bastante divulgado no meio evangélico, tá? O que é esse livro? Esse livro é a visão escatológica e um breve comentário sobre o Apocalipse de William Hendrickson. Mas como esse livro foi escrito, tendo em vista que Hendrickson morreu? Não se preocupe, ele não voltou para escrever o livro, mas os alunos dele juntaram as páginas dos cadernos e, como obra póstuma, publicaram este livro. Então, nós temos ali várias páginas de cadernos de ex-alunos do William Hendrickson que foram editadas, e hoje nós temos o livro, né, que ficou um livro famoso, More the Conquerors, né, Mais que Vencedores. Depois o Simon Kistemaker, que foi aluno do Hendrickson, comentou o Apocalipse, e esses dois têm uma visão simílima, que é a de que esse homem, desse cavalo branco, é Jesus Cristo. Qual o argumento deles? O argumento deles é o seguinte: onde o Evangelho de Jesus é pregado, levantam-se forças contra o Evangelho. Então aí entraria o segundo cavalo, que seria o segundo cavalo e o segundo cavaleiro, que seria aquele que persegue
os cristãos e etc. Só que aqui não é, o contexto não é de perseguição aos cristãos. O contexto aqui é um contexto de guerra contra os ímpios e não contra os cristãos. Argumento que eu prefiro e que não coloca o Senhor Jesus montado nesse cavalo branco. De onde é que João está tirando esse entendimento? O Império Romano tinha um povo que eles odiavam. Eram chamados de partos. O Império Romano não conseguiu, de jeito nenhum, conquistar esse povo. Qual era a característica, ou as características principais do povo parto? Eles montavam a cavalo e eles atiravam de costas com arco e flecha. Ou seja, é exatamente o que está aqui. Mas, de novo, isso é uma aproximação histórica, tá certo? Esse povo, essa cultura, né, a cultura parta, eles eram povos que eram guerreiros por natureza, e o Império Romano não conseguiu conquistá-lo. Os homens montavam muito bem a cavalo e atiravam de arco e flecha pelas costas. Se João está vendo este povo aqui, e não o Senhor Jesus Cristo, aí nós podemos completar o quadro de guerra. Não é Jesus saindo para vencer, ou vencendo para vencer, mas esse cavaleiro que sai e que vai vencendo para vencer, é porque o Senhor lhe deu autoridade. Como deu autoridade ao segundo cavaleiro, como deu autoridade ao terceiro e ao quarto, para que eles realizassem aquilo que lhes foi ordenado realizar. Então, não necessariamente seja o Senhor Jesus aqui, até porque o Senhor Jesus é sempre apresentado com vários diademas, capítulo 19, se Deus quiser nós ainda vamos chegar lá, e com uma espada do lado, mas nunca com arco e flecha. Tá? Então, para fechar a visão, e lembrando, não foi um cavaleiro um seguido do outro, mas todos ao mesmo tempo, essa é a melhor visão para esse texto, todos ao mesmo tempo, esse cavaleiro é o que nós podemos chamar de conquista. Ou seja, o Senhor Jesus abre o selo e as coisas começam a acontecer. Então nós temos conquista, guerra sangrenta, fome, morte e aí o juízo final. Tá? Então eu fico por aqui, nós voltamos em instantes, se Deus quiser, e podemos depois responder algumas questões.